São 300 anos de uma história de amor, de milhares, de uma mãe a milhares, milhões de filhos brasileiros. Hoje, todos nós somos iguais, aqueles pescadores, né? Que se surpreenderam tanto quando jogaram pela primeira vez a rede, encontraram o corpo de uma imagem, de um santo ou de uma santa. Naquela hora, não sabiam muito bem o que acontecia. Aí, jogaram mais uma vez a rede e aí vem a cabeça do corpo daquela mesma imagem que encaixou direitinho num rio tão imenso. É a primeira vez que ela aparecia, por isso até o nome, o milagre da aparição. E ela não deixou questão, ela não deixou dúvida nenhuma. Se tratava da mãe de Jesus se manifestando, indo socorrer seus filhos em terras, ou melhor, em águas brasileiras. Um desses pescadores hoje, do século 21, 2017, um pescador de histórias, de arquivos inéditos, entrevistas exclusivas, documentos, pessoas, mais histórias, testemunhos e graças. Além de tudo, ele é escritor e jornalista. Está aqui hoje, no Fé na Vida, Rodrigo Alvarez. Rodrigo, tudo bem? Bom dia. Muito obrigado por me chamar de pescador. Que honra, né? Porque ser pescador nesse contexto é uma coisa maravilhosa, né? Pescador que todos somos, né? Continuamos sendo, né, Rodrigo? E ela continua aparecendo, não continua? Olha, eu penso que ela é tão importante para tantos brasileiros que não dá para nem dizer quantas vezes se vive, essa história, se revive essa história dos pescadores todos os dias no Brasil. Tanto que recentemente eu fiz um relato longo sobre esses 300 anos de milagres. Agora, é interessante ver como a Aparecida também se tornou uma parte da história do Brasil. Além de toda a devoção que ela trouxe lá no Rio Paraíba do Sul, ela entrou para a história do país com uma importância tão grande que, estudando, pesquisando, a gente descobre que é o símbolo brasileiro mais antigo da história. Que em 1717 ninguém dizia um para o outro, você é um brasileiro, não se chamava brasileiro ainda, e ela já era brasileira. Não existia futebol, samba, nada disso. Verdade, verdade. Então, eu, com essa pesquisa longa que começou em 2011, eu consegui entender a importância que tiveram esses pescadores. Eles foram, de certa forma, os primeiros devotos brasileiros com a essência da palavra brasileiro, né? Na casa de João Alves, que foi um dos pescadores, que foi que realmente encontrou a imagem, começou a devoção à Aparecida. E é interessante que no primeiro livro, quando eu escrevi esse livro, lancei em 2014, eu não conhecia uma parte da história porque ela estava escondida ainda nos arquivos. E descobri recentemente, e está nesse novo livro, a história que conta que foi uma mulher, Silvana da Rocha, a mãe do pescador João Alves, quem de fato deu à Aparecida o devido tratamento. Foi ela quem cuidou da imagem primeiro, colocou numa caixinha, ouvia os barulhos de noite. Interessante. Foi uma mulher, a Silvana da Rocha, quem testemunhou o milagre das velas, que é o segundo milagre, né? O primeiro sendo um dos mais conhecidos, né? Um dos mais conhecidos. Então, quando a gente começa a entrar na história, a gente descobre, caramba, eu era devoto e vou à Aparecida e vou ao santuário, mas eu não conhecia a importância e a profundidade dessa história. E, mais do que tudo, como ela faz parte da história do Brasil. Aqui, olha, na página, acho que ainda nem, não é aqui, símbolos da pátria, né? Aí você mostra que essa importância mesmo que você está falando, Pois né? Ela é. como um símbolo cultural, histórico também, além Antes de da bandeira, religioso, antes né? do café, antes do samba, antes do... Aqui tem o hino. Cristo Redentor foi só em 1931, o ano que a Aparecida se tornou padroeira do Brasil. Foi muito antes da gente começar a falar que o Brasil era o país do futebol. O Brasil já era unificado em torno da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela ficava numa estrada, onde fica até hoje o santuário, acabou se transformando na Via Dutra, por onde passava o Brasil inteiro. O que acontecia no Brasil passava na frente da imagem e os devotos começaram a surgir em torno daquele caminho. Então as pessoas paravam para agradecer e fazer pedidos
aquela imagenzinha de barro que ainda não tinha esse manto, né? É importante lembrar. Ela não era tão bonita assim, né? Era bem mirradinha, com o pescoço quebrado, vivia descolando o pescoço. Sim. Então começou a devoção naturalmente, sem que ninguém precisasse impor, não foi uma imposição, foi super natural. Foi o brasileiro que fez Nossa Senhora Aparecida ser o que ela é hoje. Mas como que começou tudo isso com você, Rodrigo? Por que Nossa Senhora Aparecida? Como que foi esse encontro? Bom, primeiro vamos dizer que ela apareceu na minha vida, né? Talvez, né? Eu fui morar em São Paulo a trabalho, me mudei para lá, eu sou do Rio. Sim. E comecei, por várias razões, a ir ao Santuário de Aparecida como jornalista e já tinha escrito 2 livros, muito interessado em entender de onde tinha vindo aquela história. Porque todo mundo falava dos pescadores, é a história que a gente conhece primeiro, mas é uma história que tinha que ser muito maior, né? Não era possível que só aquele pequeno acontecimento na casa do João Alves, naquela vida daqueles pescadores, tivesse transformado o Brasil da maneira como Aparecida transformou o nosso país. Então eu fui procurar livros que contassem essa história e não encontrei. Encontrei parcialmente, encontrei livros com muita história, mas pouco compreensíveis, encontrei muita devoção, mas não um livro que dissesse, olha, aqui você vai entender como Aparecida se tornou a nossa santa, a nossa padroeira. Então eu comecei uma pesquisa muito longa em 2011, que terminou a primeira fase em 2014, com a primeira edição do livro, mas a pesquisa continua. Aparecida, primeiro, é uma biografia, né? Sim, eu achei uma muito biografia, interessante falar de biografia. Ela é viva, né? Sim. Quem vai dizer que a Nossa Senhora Aparecida não é uma imagem viva? Ela pertence a nós, ela faz parte da vida dos brasileiros e continua fazendo essa história. Então o livro precisa continuar sendo escrito. Eu fui acrescentando capítulos de acordo com o que eu fui encontrando ao longo do tempo e também atualizando informações para que seja uma biografia o mais atual possível. Então esse livro hoje é o mais completo que a gente pode ter sobre a vida, a história dessa imagem. Me perdoem dizer vida, mas eu acho que é adequado, né? Ela tem um nascimento nas águas do Rio, ela tem uma história de crescimento, de se tornar conhecida, ganhar importância e continua viva. E tentaram está matar ela, né? anos. Está fazendo 300 anos, mas tentaram matar ela, vamos dizer assim, né? Em 78. E você conta no livro isso também? O livro começa contando o atentado contra a imagem em 1978. É verdade. Então ela foi reconstruída e hoje está novinha, bonitinha, quase como era antes, porque ela recebeu algum tratamento para poder não quebrar mais, né? Rodrigo, do livro, e aliás de outros livros também, né, seus, de Maria e outro falando de Nossa Senhora Aparecida, nasce um documentário. Pois é, a TV Aparecida me convidou, o History Channel foi parceiro e eu apresentei, né, o documentário que é baseado no texto do livro. Então as histórias do livro foram para o documentário que conta, é muito bacana, conta a história, é legal a gente ver, né, as imagens, né? Vamos ver porque a gente tem um trecho aí, tem? Rodrigo, vamos ver lá. Naquele outubro de 1717, de onde menos se esperava, da rede de um pescador, surgiu a imagem que um dia o Brasil inteiro chamaria de padroeira. Aquela Nossa Senhora da Conceição quebrada, que apareceu nas águas, começou a ser chamada de Aparecida. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, Nossa Senhora Aparecida é uma história que emociona pela forma, mais uma vez, milagrosa, né? Ela aparece no rio, onde a imagem vem, que é uma coisa rara. Afinal de contas, o rio tem movimento, tem correnteza. Ao encontrá-la, o que fizeram? Acho que é um mistério. Guardaram a santinha, mesmo sem a cabeça. Mas continuaram a pescaria. Um nome muito simples, que foi depois reproduzido em tantas outras mulheres. Tantas mulheres hoje se chamam Aparecida por causa de Nossa Senhora. E também pela simplicidade dela, por ter vindo das águas, por ser extraída do meio do barro, quebrada. Eu acho que isso tem um conjunto de simbologias muito significativo para nós como brasileiros. Nós somos essa miscigenação.
Essa pescaria foi o primeiro milagre atribuído à intercessão da imagem. O relato só foi escrito 40 anos depois e conta que depois que os pescadores encontraram a cabeça e o corpo de Aparecida, as redes começaram a se encher de peixes. Aos olhos dos habitantes do interior do Brasil naquela época, uma coisa dessas só poderia ser obra dos céus. Só poderia ser, Rodrigo. E até hoje, né, a Nossa Senhora Aparecida entra na vida das pessoas sem que elas esperem. Muita gente me relata, né? Porque quando você escreve um livro, o livro também se torna vivo. E tem muitos relatos que continuam me chegando de pessoas que vivem experiências todos os dias. Né? Você pretende continuar? Claro. Mais coisas ainda sobre ela? ela? Eu estou escrevendo... Eu acho que ela vai me trazer de volta em algum momento, né? Eu já escrevi Milagres, que não esperava ter escrito. E agora eu estou escrevendo uma história, talvez eu possa chamar também de biografia, de Jesus Cristo. Então, é uma pesquisa que começou junto com a pesquisa de Aparecida, porque eu precisei entender muito bem quem era Nossa Senhora, quem era Maria, para poder entender quem era Aparecida. E continuo pesquisando para trazer esse livro que vai contar a história de Jesus. No ano que vem, começo do ano que vem. Rodrigo, morar em Jerusalém abriu esse lado mais sensível, espiritual? Eu sei que você sempre foi assim, né? Você não gosta muito de falar do lado devocional aí do Rodrigo. O Rodrigo é escritor, né? Ele é jornalista, ele lida com a história, com a cultura. E eu penso que já existem muitos livros devocionais, já existem muitas outras formas de falar da devoção. Então eu me ocupo da história, me ocupo da cultura, que eu acho que é uma lacuna que existia. Pouca gente falou até hoje no Brasil a sério sobre a história da religião, a história da fé, a história de Maria, a história de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Rocio. Acabei de falar aqui que é uma história muito parecida. Então, acho que precisa ter alguém, eu de certa forma assumi para mim esse papel para falar com seriedade sobre temas religiosos do ponto de vista de um historiador, do ponto de vista de um jornalista, de um escritor, que é o meu ponto de vista principal. Contar uma bela história com a precisão jornalística é o que eu tento fazer o tempo todo, procuro com esses livros. Por isso, sempre continuo pesquisando. Você fala de acervos inéditos, né? Tem alguma coisa que você assim, se surpreendeu muito no que você encontrou aí, teve acesso? Olha, eu continuo me surpreendendo com a história de Aparecida. A última história que eu encontrei foram duas, essa que eu contei da Silvana da Rocha, que é um dos capítulos que não tinha na primeira edição. E agora tem um outro capítulo que é muito interessante, que mostra uma teoria para como Nossa Senhora Aparecida teria surgido nas águas do Rio Paraíba do Sul. Teria sido uma necessidade de um povoado de Jacareí, porque as pessoas estavam apavoradas por um monstro e alguém teve uma belíssima ideia de pegar uma imagem de Nossa Senhora da Conceição de barro e jogar no rio. Entendeu-se que ao jogar a imagem no rio, aquela imagem espantou o monstro. E assim acabou a maldição do povoado. Eles estavam com medo de ir para os infernos por causa daquele monstro. Eles diziam que o monstro estava consumindo o povoado. E depois da imagem parou. E dizem que essa imagem jogada no rio por volta de 1712, mais tarde foi encontrada perto de Guaratinguetá, com a cabeça separada do corpo, e seria a Nossa Senhora Aparecida. Essa história é muito antiga. Alguma verdade existe nisso. É claro que no livro eu trato ela como uma lenda, né? Porque existem muitas lendas também. E o tempo todo a gente vai se surpreendendo. É curioso, por exemplo, o rapaz que fez o atentado, que atacou Nossa Senhora Aparecida, ele morreu recentemente. Viveu uma vida muito complicada por tudo que aconteceu depois desse atentado. É uma história que eu resgato nesse novo livro também. Então, é uma história viva, que precisa continuar sendo contada, porque é parte da nossa história, parte da nossa cultura brasileira, parte do nosso país, né? Nós temos mais uma parte dessa história viva, então, para trazer aqui no Fé na Vida, desse documentário. Vamos ver lá, Rodrigo. Vamos ver. Terça-feira, 16 de maio de 1978. Pai nosso, que estás no céu. O Padre Lino rezava mais uma missa com a presença da Santa. Entre os fiéis, muitas senhoras devotas, peregrinos, jovens católicos. Sozinho, numa das primeiras filas, havia um extremista, enfurecido com a Igreja Católica. Mas no começo da missa ninguém percebeu nada. Foi de repente que a tragédia aconteceu. 8h10 da noite. Misteriosamente, a luz da Basílica se apaga.
O jovem, possuído de fúria, voa para cima da Santinha. Rogério Marcos, 19 anos, captura Nossa Senhora como quem arranca o coração do inimigo. A cabeça da santa voa rumo ao mármore do chão da igreja. Espatifa-se em tantos pedaços que já não é mais uma cabeça. Nunca mais veremos o rosto original de Aparecida. Quando se ataca a imagem em 1978, e depois, pouco tempo depois, com a visita do Papa João Paulo II, num dos seus sermões, João Paulo II diz que contaram a ele que as mãos permaneceram unidas. Só as mãozinhas de Nossa Senhora que não quebraram. E essa é uma verdade. No mais, ela ficou em pedaços. Esse é um típico pensamento teológico e poético. O que era essencial? Maria espatifada continua com as mãos unidas e rezando por nós. Seria possível juntar os fragmentos e a poeira para reconstruir Nossa Senhora Aparecida? Não. O rosto teria que ser completamente refeito. Da santa despedaçada, praticamente só lhe restaria a alma. Por mais absurdo que pareça, essa é a realidade. Essa é a verdade, né, Rodrigo? É muito duro às vezes interessante. aceitar, mas teve que ser totalmente refeita, com base em réplicas, né? A restauradora fez um trabalho maravilhoso. Que acabou... Você conta a história da restauradora também, né? Claro, essa eu acho que é a melhor história, porque ainda tem Irritada. a história do padre. Porque tem o padre Isidro que queria ter feito a restauração no santuário, porque ele também era um artista. Ficou muito chateado. Quando a imagem voltou com a cabeça refeita, ele levou a Aparecida para o dormitório dele sozinho. Ficou com 28 dias com a imagem no dormitório e ele arranhou até sangrar as unhas para fazer o olho dela ficar do jeito que ele queria, porque ele conhecia muito bem a imagem e queria que ela voltasse a ser exatamente como antes. Tem lançamento, então, hoje do livro Aparecida, nas livrarias Curitiba, do Parque Shopping Barigui, 8h30 da noite. 8h30, vamos conversar com todo mundo que estiver lá, bater um papinho, assinar os livros. Por favor, venham todos. Todo mundo que vier vai ter o livro assinado. Apesar de ter senha lá, pode vir que eu vou assinar até o último da fila. Rodrigo, uma mensagem de fé na vida para você que mergulhou tanto nessa história de Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho certeza que quem lê o livro também aumenta a sua fé, né? Cresce em cultura, história, uma história que se mistura com a história do próprio país, como você falou, mas também se apaixona mais por ela, né? Olha, eu não escrevi o livro para evangelizar, mas eu recebo mensagens de tantos padres, de tantos devotos, dizendo, olha, o seu livro nos ajudou a entender melhor a história, o seu livro nos ajuda a evangelizar, venha à nossa paróquia falar sobre o livro, que eu penso que ele acabou assumindo outras funções diferentes até da que eu tinha pensado no início. Rodrigo, a Fé na Vida, a TV Evangelizária Nacional, quem estiver assistindo agora, consegue comprar nas livrarias Curitiba, Está chegando site. agora em todas as livrarias Curitiba primeiro, a gente está começando por aqui, mas vai para todo o Brasil ao longo dessa semana, na semana que vem o livro já vai chegando nas livrarias. Eu quero que você dê uma dedicatória aqui pra gente. Deixa eu aproveitar e dizer, eu vou estar amanhã em São Paulo, 6h30 na Cultura, Livraria Cultura. Legal. Eu vou estar na quarta em Goiânia, também 6h30 no Shopping Flamboyance, na Saraiva. Bacana. Na sexta, no Rio, na Livraria da Travessa, 6h30, também bate-papo. E sábado no Santuário de Aparecida de manhã, 10 da manhã, eu vou lá embaixinho, onde fica a Sala das Promessas. Vou assinar os livros também, conversar com os devotos lá, vai ser bacana. Lá eu acho que é sempre mais emocionante. Escreve aí, ó, para Aparecida, a diretora. Mas como é que se dedica o livro, a própria... Como assim, né, a gente? biografada. Olha, a gente agradece muito a sua equipe, que recebeu com muita doçura e ternura a nossa equipe também, Rodrigo, a editora Leia. Então, vai lá, a gente pede uma dedicatória, aproveita e tira uma foto. Rodrigo Alvarez, hoje, a partir das 8h30 da noite, nas livrarias Curitiba do Parque Shopping Barigui.